Boa noite, amigos. Muito boa noite. Boa noite, Londrina, Paraná, Rio de Janeiro, Brasília, Belo Horizonte. Boa noite, doutor Antônio Carlos Andrade Viana. Boa noite, Militão. Boa noite, amigos. Nós não poderíamos começar esse programa sem falar da Rita Lee. A Rita Lee. Né? Que o faleceu ícone ontem. no Brasil. Faleceu, acho que na madrugada de ontem mesmo. É. Né? E povo... é uma grande perda para a música e para a cultura brasileira. Assina embaixo. Rita Lee, nós acompanhamos, pela nossa idade, nós acompanhamos o início dela, né? Era o início da... Ainda estávamos na ditadura, tinha muita proibição. Sim. E ela, de qualquer forma, mesmo no início, ela correndo da polícia, ela foi revolucionária, ela foi reverente, ela teve inovou, música proibida, teve música censurada. proibida, censurada, mas ela enfrentou tudo de bom humor, tudo. É verdade. Né? Foi um show, mostrou, empoderou as mulheres. Sim. Porque ela usava mini saia, ela não dava bola para ninguém, olha, ela mostrou um lado que muitas mulheres, e aí a sociedade evoluiu com ela, muita coisa. Compositora, cantora, artista em shows, um talento. Foi a primeira, Militão, a primeira roqueira mulher no Brasil. Sim. Ela, porque rock era coisa de homem, era coisa de macho. Todos os roqueiros eram homens, no mundo inteiro. Ela inventou de ser roqueira. Eu acho que no mundo não teve, nas devidas proporções, não teve nenhuma roqueira assim como a Rita Lee, revolucionária. Revolucionária não. Eu não me Ainda lembro mais nenhum. uma sociedade fechada como o Brasil, Sim. Um país na época subdesenvolvido, sim, um país em que os militares estavam na rua, era proibido filme, era proibido teatro, prenderam os artistas, prenderam os jornalistas, prenderam todo mundo, prenderam os professores, né? Prenderam os escritores, os autores de novela, prenderam todo mundo. Autores de música, eles tinham que passar pela censura. Música, a censura vetava. Tinha que passar pela censura. Então, e ela fazia música irreverente, muito irreverente, né? Tirando sarro de tudo, jogando tudo pro alto, chorando tudo pro alto, e música com conteúdo assim, com falas sexuais e tudo mais, e foi para frente. Ela evidenciava a sensualidade dela em tudo, né? Em tudo. E olha, ela não se incomodava com o que achavam dela. Não, ia em frente. Ela mostrou para as mulheres que ficavam em casa, apanhando o marido, sofrendo pressão do marido, que mulher era só para cozinhar, passar e cuidar de filho. Ela mostrou, gente, vamos para a rua, vamos ser gente, olha, respeite o teu marido, mas também não fique subjugada a ele. Ela foi a primeira mulher a dar lição de empoderamento para as mulheres. Sim. E olha o que hoje nós temos no Brasil. Hoje nós temos um Brasil que as mulheres são fortes. Fortíssimas. Ocupando lugares e tudo mais. Cada vez mais. Porque é tudo baseado em pessoas assim, como Rita Lee, que foi para frente, que aproveitou essa força dela, essa orientação dela, esse jeito dela, ela deu certo. O último show da Rita Lee, aqui em Londrina, foi no Catuaí. Ali na garagem, no estacionamento do Catuaí. E foi assim, tipo 3 horas da tarde. E você foi? Eu fui. E lotou aqui, lotou. Fizeram lá uma cobertura para alguns... Um palco. Um palco para alguns, não para ela era um outro palco. Assim, para convidados e tal, e me deram uma beiradinha lá, eu fui. E foi o show que ela se vestiu de Nossa Senhora. Foi aquele show que causou a ela a excomunhão pela Igreja Católica. Isso mesmo. Ela se vestiu de Nossa Senhora. De Nossa Senhora. No show rezava Ave Maria. Rezava Ave Maria e se apelidou de Santa Rita de São Paulo.
o Santa Rita do Brasil, uma coisa assim. E a Igreja Católica se revoltou, né? E excomungou. E ela falava, graças a Deus, agora eu estou liberta. Ela falava isso. Agora eu tenho mais liberdade do que eu tinha. E continuou, e a vida dela sempre foi essa. Uma vez ele escreveu, certa vez não, ele escreveu, porque ela publicou um livro ou dois, não sei, de biografias dela e tal, histórias dela. E ela escreveu, não sei se no primeiro e tal, ou no segundo, ou deixou em alguma coisa escrita, que quando ela morresse ela não ia esperar nenhuma visita de político. Porque ela nunca foi em palanque algum de qualquer político. Não, esse livro ela escreveu já doente agora. Ah, sim. Já doente agora. Ela falando para não ir político e que se aparecesse algum político, ela ia levantar do caixão e botar ele para fora. Nossa. Ela era muito irreverente, ela era muito, demais da conta. Irreverência, teu nome é Rita Lee. É Rita Lee. Não tenha dúvida. Como mulher, né? É. Porque o homem ser irreverente, isso nós temos muitos exemplos. Sim. Agora, a mulher, ela foi pioneira e, olha, a mulherada de hoje tem que agradecer muito a contribuição que Rita Lee deu para vocês. É verdade, sem dúvida alguma. Deus a tenha, porque... E ela disse o seguinte, como é que é? Ela vivia nesse mundo aqui em trânsito, não sabia de onde veio e para onde ia, mas que a Terra era um local de muito sol e muito horror. Olha. Falou a verdade. Falou a verdade, né? Está aí a guerra. Não, horror. Está aí a guerra, a Rússia. Está aí a Rússia hoje, desfilando de novo, em homenagem ao exército tal, que está bombardeando a Ucrânia, matando crianças, velhos. Não precisamos ir para a Rússia. O horror que nós estamos vivendo em todos os países, inclusive no Brasil, Sim. Né? Sim. Essa violência Sim. desenfreada, Todo dia. A pobreza, a falta de educação, Sim. o ódio que nós estamos vivendo aqui. Né? Você não viu esse cara que foi linchado no como é que é? Guarujá. Pois é. Pega ladrão, aí lincharam o cara de uma hora para outra. Olha o que a turba faz. Isso porque o ódio está contido no coração dos brasileiros. Conseguiram despertar esse ódio no brasileiro que vai ser difícil agora apaziguar essa sociedade. Muito difícil, muito difícil. Haja psiquiatra, psicólogo, professor, estudioso, cientista. Olha, vai ser muito difícil. É verdade. Eu não sei, doutor Viana, antes de ir para o intervalo, meu caro Adilson, quem mata mais? Eu não sei quem mata mais. Se o homem matando a mulher, que o feminicídio também é uma loucura, né? Tem sido, né? Se caminhão passando por cima de gente, ou se motociclista trombando com outro motociclista. Como eles estão se matando, doutor? O problema do motociclista é que ele que provoca, Sim. Porque você anda na rua, dá até medo de ver. Eles não respeitam as leis do trânsito. Nada. Eles entram para a direita, pela esquerda, passam por cima de você, não respeita sinaleiro, não respeita regra, não respeita nada. Nem velocidade, nada. Você passa. Eles se querem... trombar, eles arrumam 3, 4, 5 motociclistas, motoentrega, para ser testemunha que você que estava errado. Os motoboys, eles se unem. E você que é motorista não consegue ninguém. Ninguém. Os caras fogem porque você vai ser... Ninguém quer ser nada. Você fica o Deus dará. É isso aí na justiça todo dia. Todo dia. É isso aí, não fica um ali para dar auxílio. E quando fica, eles ameaçam bater no cara na testemunha por capacete. Vai lá defender o cara e fala, não, o carro estava certo e tal. É o capacetado na tua cabeça. É isso. Vamos para o intervalo, já voltamos com o doutor Antônio Carlos de Andrade Viana. O que você quer para o seu futuro? Muito mais que uma profissão, eu quero uma carreira.
Mais que satisfação profissional, eu quero superar as minhas expectativas. Mais que uma graduação ou pós, eu quero uma universidade que me ajude a crescer e que construa comigo meu propósito de vida. Acesse unifil.br e conquiste o seu propósito. Unifil, você já decidiu. A importância de dar valor à vida. É assim que a Laundry Life, serviço de assistência de enfermagem 24 horas, trabalha para atender quem necessita de cuidados domiciliar e acompanhamento hospitalar. Com uma equipe de profissionais de enfermagem altamente qualificados, a Laundry Life oferece serviços para pacientes de todas as idades e patologias, com todos os tipos de cuidados, com carinho, atenção e confiança. Laundry Life, sinônimo de conforto e qualidade de vida para o paciente e tranquilidade para a família. Procurando escola de inglês? Escolhi praticidade. Aprender inglês de forma mais fácil para mim, de casa ou do trabalho. Quero material personalizado de acordo com minha necessidade e gratuitos. Escolhi flexibilidade. Com aulas focadas no que eu realmente preciso. Prefiro inglês na prática, ficando fluente na língua para fazer o que eu quiser. Acesse fdenglish.com. Muito bem, estamos de volta. Doutor Viana, o ministro do Supremo Tribunal Federal, o mais famoso deles, que é o... Alexandre? Não, o Alexandre é porque está punindo todo mundo. O Barroso? O mais velho. Aquele que tem faculdades em Portugal. Ah, o Gilmar Mendes. O Gilmar Mendes. Ele caiu de pau no Sérgio Moro, você viu? Uhum. Eu acho que ele colocou o Sérgio Moro na berlinda. Eu acho que o Sérgio Moro está aí nas manchetes, já é candidato a presidente da República. Porque um juiz do Supremo Tribunal Federal não está exagerando quando sai a público e dá declarações contra o senador ou contra quem quer que seja? O que você acha? Olha, é o seguinte, o Sérgio Moro aprontou demais. Aprontou muito. Tem esse lado. Hã? Tem esse lado também. Aprontou demais. Ele, como juiz, não cumpriu as regras, passou por cima de tudo, combinava com o procurador, aprontou sacanagem com quem estava sendo suspeito, investigado. Não interessa se a pessoa desviou dinheiro. Tudo bem, desviou dinheiro, merece ser julgado dentro das nossas regras. E não assim, fala, porque ele foi julgado, ele não merece nada, vamos tirar tudo dele e nem direito nós vamos dar para ele. Está condenado a 80 anos, como ele fazia. Sabe? Está errado isso. Isso aí é como a época da Inquisição, que na Idade Média apontava o dedo para uma bruxa e falava, ele é bruxa, então... Queima na fogueira. Queima na fogueira. Mais ou menos isso aí. Por isso que foram anulados todos os processos. Ninguém está falando que não houve desvio de verba. Sim, houve. Prenderam muito dinheiro no exterior, prenderam. Mas só que deu em nada um grande prejuízo, destruiu todas as grandes construtoras do país, acabou com as construtoras, um prejuízo, olha, de bilhões e muita gente desempregada por conta disso e um atraso, porque o Brasil construía obra no mundo inteiro e foi um atraso nisso. Bom, ele usou o cargo dele para fazer carreira política, para ser ministro da Justiça e depois se elegeu senador. Então está bem claro que ele fez aquilo para ser Paraná. político. O Paraná elegeu, o Paraná gosta dele, elegeu ele. Sim, o Paraná elegeu. Ele aqui é ícone. Aqui, por exemplo, no Paraná, se fizer outra eleição, ele ganha direto. Vai ser candidato a governador do Paraná. É difícil tirar dele, com a popularidade que ele fez. Em cima da mentira, em cima dessas palhaçadas, essas Agora, coisas o que você chegou a ler, a ouvir alguma coisa, o que o ministro do Supremo tem de razão para atacá-lo? Tem toda a razão. Toda a razão. Porque mas pode isso? O que ele falou, pode. O que ele falou,
o que ele falou como ministro é o que retrata o processo, os processos. Esse cara foi um mal para o Brasil, fez mal para o Brasil. E o Supremo, não é o ministro Gilmar Mendes, o Supremo está invalidando tudo que o Sérgio Moro fez, o Supremo. Não adianta falar que foi que foi o Alexandrão, que foi não sei quem, que está perseguindo ele. Não, é o Supremo inteiro. Dos 11 ministros, tem 8 contra ele, porque ele fez essas coisas. Isso aí manchou a magistratura, deu um mau exemplo, porque tem muito juiz aí que se contaminou, tem muito juiz aí que se sente o Sérgio Moro. Aqui em Londrina tem juiz assim, aqui na região tem juiz assim, que acha que é o Sérgio Moro, que tem que ser assim. Isso aí vai levar uma geração inteira para consertar essa porcaria que ele implantou. Doutor Viana, vamos entrar aqui na divisa Brasil-Paraguai. Quase não se falou das eleições presidenciais no Paraguai. Muita gente não sabe quem foi eleito lá, porque a mídia brasileira não deu bola para o Paraguai. Ninguém noticiou. Geralmente o pessoal ia lá, filmava, fazia reportagem, punha... Mas, Militão, o que o Paraguai contribui com o Brasil? Com muita maconha e cocaína para ser apreendida aqui. Isso, e tráfico de drogas, de armas. Cigarro falsificado. E de armas. Armas. Então, poxa vida, para que vai ficar prestigiando um país daquele que só produz essas porcarias? Mas espera lá. Só causa problema para nós. E o Brasil não consegue segurar na fronteira. Não consegue. Então, um amigo meu que tem propriedade rural no Paraguai, eu liguei para ele, falei, escuta, tinha 5 candidatos, não, ficaram só 2. E quem ganhou? Ele disse, ganhou o Santiago Pena. Isso. Eu falei, não preciso nem perguntar que partido. Ele falou, Colorado. É sempre do Partido Colorado. Sempre Colorado. Que é a herança do Dom Alfredo Stroessner. A história do sim e do não, né? Hã? A história do sim e do não. Do sim e do não. Você vota no Colorado? Sim. Você vota... Não, você vota sim ou não? Eu voto sim, para o Stroessner ficar. Eu voto não, para ele não sair. Eu vou te contar. Ganhava com 100% nas urnas. Olha, e o ex-presidente, esse novo presidente, foi presidente do Banco Central do Paraguai, gente. Que tanto se discute aqui no Brasil, quem deve ser, quem vai ser o presidente do Banco Central do Brasil, tem que sair o que está lá, não tem, como é que vai ficar. O Banco Central é culpado dos juros altos, o juros altos é culpado do custo de vida. Está nas alturas, remédio lá nos píncaros da glória. Que coisa, né? Que coisa o Brasil. Sim, se você for ver como banqueiro, porque o Banco Central é formado só por banqueiros. Sim. Todos os diretores e presidente, é tudo representante de banco, se não for banqueiro. Sim. Então, o que eles estão vendo? Estão vendo o lucro da aplicação financeira. Eles não estão vendo, não quer saber se o remédio vai aumentar, se o povo vai diminuir os empregos, se não sei o quê. Isso não interessa. Eles olham aquelas planilhas dele e vê a projeção dos juros crescendo. Você falou uma coisa aí. Sabe quem é o homem mais rico do Paraguai? É o ex-presidente Horácio Cartes. Sabe o que ele é? Dono de banco no Paraguai. É isso. Então, é tudo igual, quase. Tudo igual. Aí o cara, poder, o dinheiro fala mais alto. Por que esse presidente do banco, ele está apegado ao cargo, sendo que o Lula já pediu para ele, que ele foi nomeado pelo Bolsonaro e ele tem mandato mais 2 anos, parece. Então, ele não quer sair, apesar de todo mundo, ministro da Fazenda, ninguém quer ele lá. Mas por que ele fica? Porque o sistema financeiro está segurando ele lá. Está segurando ele. Sistema financeiro... Ele não está sozinho. Não, né? É todo o sistema financeiro. A Febraban, sim, está todo mundo com ele. Fala, resiste. Porque eles não querem abrir mão dos juros altos. É isso, doutor Viana. Bom, vamos embora? Lamentando a morte da Rita Lee, Deus a tenha. E também lembrando do nosso grande amigo
o Nelson Sayum, que nos deixou hoje, e era um ícone da advocacia, um decano, 85 anos. Desses 85 anos, eu conheci ele há 60 anos. E convivi com ele, que ele tinha escritório do lado do escritório do meu pai. Ah, certo. Deus o tenha. Deus o tenha e lamento pela família. É verdade. Gente, um abraço grande para todo mundo. Vem aí o nosso Marcelo Militão com os seus convidados. O que você quer para o seu futuro? Muito mais que uma profissão, eu quero uma carreira. Mais que satisfação profissional, eu quero superar as minhas expectativas. Mais que uma graduação ou pós, eu quero uma universidade que me ajude a crescer e que construa comigo meu propósito de vida. Acesse unifil.br e conquiste o seu propósito. Unifil, você já decidiu. Procurando escola de inglês? Escolho praticidade. Aprender inglês de forma mais fácil para mim, de casa ou do trabalho. Quero material personalizado de acordo com minha necessidade e gratuitos. Escolho flexibilidade. Com aulas focadas no que eu realmente preciso. Prefiro inglês na prática, ficando fluente na língua para fazer o que eu quiser. Acesse fdenglish.com. A importância de dar valor à vida. É assim que a Laundry Life, serviço de assistência de enfermagem 24 horas, trabalha para atender quem necessita de cuidados domiciliar e acompanhamento hospitalar. Com uma equipe de profissionais de enfermagem altamente qualificados, a Laundry Life oferece serviços para pacientes de todas as idades e patologias, com todos os tipos de cuidados, com carinho, atenção e confiança. Laundry Life, sinônimo de conforto e qualidade de vida para o paciente e tranquilidade para a família. Estamos com o Dr. Luiz Eduardo Scheida aqui no programa. O Dr. Scheida, ele veio aqui, falou sobre o efeito sanfona, falou sobre a insulina e o cortisol no sangue, o excesso, né? E disse que tem um jeito de parar com essa história de engorda, emagrece, engorda, emagrece, engorda. Vamos conversar com ele mais sobre isso. Como vai, Scheida? Tudo bem? Tudo bem, Marcelo. O Dr. Scheida, a ideia que você deu aqui, que é uma ideia muito interessante, um tratamento interessante, é o jejum intermitente, né? Conta mais pra gente. Bom, na verdade, Marcelo, a gente quando engorda é porque você tem um excesso de açúcar que se transforma em gordura dentro do corpo. Mas o pano de fundo disso tudo é a insulina, que é um hormônio produzido no pâncreas, que toda vez que você coloca um açúcar na boca ou um carboidrato, vamos chamar assim, pode ser a frutose de um suco de frutas, pode ser o açúcar normal que a gente adoça as coisas, ou um carboidrato qualquer como massa, farinha de trigo e etc. Toda vez que você coloca na boca, o pâncreas joga insulina no sangue. Mas joga tanto, porque a gente come tanto essas coisas, que chega uma hora que o nosso corpo não quer mais. Então a insulina para de funcionar. E parando de funcionar, sobra açúcar no sangue. Esse açúcar vira gordura, principalmente o chamado triglicérides, que estoca no fígado e em outras células do corpo. E isso vai, obviamente, progressivamente inflamando o fígado e causando fibrose e até cirrose. Porque a gente está acostumado a falar de cirrose por bebida, mas existe uma cirrose muito grande vindo aí, está se tornando cada vez mais frequente, por falta da ação da insulina. Então, o tal jejum intermitente é uma saída muito importante para que você possa acabar com a resistência que o corpo tem à insulina e com isso você não só emagrecer, mas você tirar a gordura do fígado e, consequentemente, a sua inflamação. Agora, o que é o jejum intermitente, para as pessoas entenderem melhor? Olha, como se fala, o jejum é parar de comer, né? Assim, não comer durante algumas horas do dia. Intermitente porque uma hora você come, outra hora você não come.
O grande problema nosso, Marcelo, é que nos últimos anos, diria nos últimos 50 anos, desde 1970, nós estamos sendo estimulados a comer toda hora. Você come no escritório, você come na frente da televisão, você come no carro, né? Você come, tem nutricionistas que pedem para você comer de 3 em 3 horas, e toda vez que você come, você libera a tal da insulina, e esse é um problema. Então, o jejum intermitente é o contrário disso, é você fazer 2, 3 refeições ao dia, como nós fazíamos antigamente. Antigamente como é que era? O cidadão tomava café, almoçava e jantava. E só? E praticamente não existe mais isso. Entre o café e o almoço tem um monte de porcaria que você ingere, né? Entre o almoço e a janta, idem. Ao deitar, idem. Então, quer dizer, esse excesso de demanda do corpo, o jejum intermitente interrompe. Então, ele seria assim, por exemplo, para te dar uma ideia, um jejum intermitente de 15 horas. Você janta, tipo 7 horas da noite, quando chega lá na hora do café da manhã, você toma um cafezinho. Um café com adoçante, que não é dos melhores, mas ou puro, só o café, e não come mais nada, não toma mais nada. Ao longo das próximas horas, você toma líquido, pode tomar líquido, água à vontade, chá à vontade, não é? Café também, se quiser, e aí você vai só almoçar. O que aconteceu? Você jantou e foi almoçar. Então você fica aproximadamente aí 12 horas, né, 15 horas sem comer, só se hidratando. Esse é um jejum intermitente. No almoço, você come. Você abre a janela, vamos dizer assim, como a gente fala, do jejum. Só que você não vai comer aquele prato desse tamanho, né? Tem algumas coisas que não vale a pena você comer. Aí depois você vai jantar e reinicia o ciclo. Esse é o jejum intermitente mais breve que tem. Certo. Tem gente que faz o jejum intermitente de muito mais tempo. Tem gente que faz de 24 horas, de 36 horas. As pessoas têm medo, falam, nossa, mas eu vou passar fome, vai me doer o estômago, eu vou ficar ruim, vou desmaiar, vou ter tontura. Nos primeiros 3 a 5 dias, de fato, você pode ter uma leve dor de cabeça, mas daqui a pouquinho você entra no diapasão do corpo e aí você fica essencialmente alerta, com a cabeça muito mais leve e, obviamente, você está perdendo gordura, está enxugando o teu fígado, né, para aqueles que têm gordura no fígado, e para aqueles que querem emagrecer, está emagrecendo. Você chega a emagrecer. No meu consultório, por exemplo, eu tenho emagrecimentos com jejum intermitente de 6 quilos ao mês, 12 quilos às vezes. Impressionante, né? É bastante. É um choque mesmo que dá no... É um choque, né? Na verdade, você tem que acreditar. Diz que o corpo alcança aquilo que a mente acredita, né? Então, se você realmente está acreditando que você é capaz de tomar café, de almoçar e de jantar, esse vai ser o teu dia a dia. Mas esse dia a dia era o dia a dia de milhares e milhões de pessoas há muitos anos atrás. Antigamente não tinha esse negócio, como eu falei, né? De comer a toda hora, ficar lambiscando. Aliás, a própria avó falava, moleque, para de comer que você vai engordar, para de lambiscar, né, que você vai engordar. Outra coisa, Marcelo, importante de dizer, é que existem alguns alimentos que são muito importantes, né? Por exemplo, a gente tem o coco, é um dos mais importantes alimentos. O coco você pode fazer óleo de coco com ele, você pode fazer farinha de coco, você pode comer o próprio coco, né? Você pode fazer manteiga. O vinagre de maçã é um segundo alimento importante. O abacate é um terceiro alimento fundamental. O leite da vaca que pastou no pasto lá sem agrotóxico. Ou o leite da cabra, né? O queijo da cabra, por exemplo, não necessariamente o leite, que é muito importante. O ovo, né? Que é fundamental também. A chia, né?
a manteiga ghee ou manteiga ghee, como a gente fala. Então, se você associar o jejum intermitente a esses alimentos, você fica com uma situação extraordinariamente boa. E, obviamente, diminui a insulina, com isso você queima gordura, queima a glicose, né, o carboidrato, e o teu corpo vai, claro, voltando a ser o que foi programado para ser realmente. Dr. Luiz Eduardo Sheida, muito obrigado. Volte aqui para falar mais sobre isso. Grande abraço. Obrigado. Preste atenção nessa dica. O que você quer para o seu futuro? Muito mais que uma profissão, encontre sua carreira. Mais que satisfação profissional, supere suas expectativas. Mais que uma graduação ou pós, a Unifil é a universidade que te ajuda a crescer e constrói com você o seu propósito de vida. Conquiste seu propósito. Unifil, você já decidiu. Já já voltamos. Procurando escola de inglês? Escolho praticidade. Aprender inglês de forma mais fácil para mim, de casa ou do trabalho. Quero material personalizado de acordo com minha necessidade e gratuitos. Escolho flexibilidade. Com aulas focadas no que eu realmente preciso. Prefiro inglês na prática, ficando fluente na língua para fazer o que eu quiser. Acesse fdenglish.com. A importância de dar valor à vida. É assim que a Laundry Life, serviço de assistência de enfermagem 24 horas, trabalha para atender quem necessita de cuidados domiciliar e acompanhamento hospitalar. Com uma equipe de profissionais de enfermagem altamente qualificados, a Laundry Life oferece serviços para pacientes de todas as idades e patologias, com todos os tipos de cuidados, com carinho, atenção e confiança. Laundry Life, sinônimo de conforto e qualidade de vida para o paciente e tranquilidade para a família. O que você quer para o seu futuro? Muito mais que uma profissão, eu quero uma carreira. Mais que satisfação profissional, eu quero superar as minhas expectativas. Mais que uma graduação ou pós, eu quero uma universidade que me ajude a crescer e que construa comigo meu propósito de vida. Acesse unifil.br e conquiste o seu propósito. Unifil, você já decidiu. Vamos falar agora aqui no programa Militão e Militão sobre a Expo Zebu, esse grande evento nacional da ABCZ lá em Uberaba, que nós estamos cobrindo aqui com matérias muito interessantes. A primeira delas foi o workshop de mulheres, que foi um sucesso. A primeira edição do workshop Mulheres do Zebu foi um sucesso. As inscrições superaram mais que o dobro de participantes previsto inicialmente, o que cumpre o objetivo principal: estimular o conhecimento técnico para criadoras e profissionais da agropecuária. Nós temos muitas jovens criadoras entrando no mercado do agro, da pecuária, e que não conhecem as características, não conhecem as raças, e nós resolvemos fazer esse momento para isso, para que algumas aprendam alguma coisa. Tem mulheres de criadores que acompanham os maridos, mas acabam procurando outra coisa para fazer porque não entendem para acompanhar o julgamento. E a ideia é que a gente consiga agregar e que o pessoal comece a entender mais o Zebu. Serão 11 oficinas em 2 dias, com demonstrações práticas sobre conceitos básicos de morfologia e características das raças zebuínas e girolando. O último censo agropecuário indicou que existem 817 mil mulheres inseridas no comando de propriedades rurais no Brasil. Embora pareça uma quantidade expressiva, esse número representa apenas 19% dos produtores. E o estudo também mostra que a maioria delas estão inseridas na gestão da fazenda de forma compartilhada com um homem. O censo agropecuário também aponta que este cenário está mudando. Nos últimos 10 anos, o envolvimento de mulheres no setor aumentou em 6%. Para a médica veterinária Helena Cury, ações como esta são essenciais para que se continue avançando. Mas eu vejo que de alguns anos para cá as mulheres estão tendo um espaço maior, devido à competência que várias estão adquirindo. E com isso, o espaço que antes era ocupado por homens, agora também é ocupado por mulheres. Isso mostra a capacidade delas, né, de todas nós. Tem outra iniciativa também muito interessante, que é o Geoparque. Vamos ver do que se trata.
Terra de Gigantes é o nome do Geoparque Uberaba, pleiteado junto à Unesco e escolhido porque combina com os principais símbolos culturais da região. Chico Xavier, os dinossauros do sítio paleontológico de Peirópolis e o zebu, gigante que simboliza uma das principais forças do Brasil no contexto mundial, a pecuária. Thiago Riccioppo, que é historiador e gerente do Museu do Zebu, vai explicar sobre os motivos que levaram a ABCZ a ser signatária desse projeto. A ABCZ tem um legado histórico de contribuição para com o nosso presente enorme, né? Na história não só de Uberaba, mas do Brasil. E Uberaba é o berço da ABCZ, é o berço do Zebu no Brasil, né? Então, a partir desses indícios, vamos dizer assim, nós poderemos eleger um espaço que representa bem a ABCZ e representa bem Uberaba, que é o Parque Fernando Costa, né? O Parque de Exposições Fernando Costa, que tem mais de 80 anos, ele tem uma relação muito próxima com a memória, com a história da cidade, né? Com a memória afetiva das pessoas, né? Sem dúvida, o parque, a ABCZ, o Museu do Zebu, tem a elevar essa proposta e fazer com que a Unesco em breve reconheça a importância do Geoparque Uberaba Terra de Gigantes. Boa noite para todos.